Boa tarde, alunos da turma do sétimo ano, dando continuidade aqui à nossa aula de artes. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a introdução, como surgiu o teatro, tanto na humanidade como também no ocidente. Espero que ao final dessa aula possa ter contribuído para a aprendizagem de vocês e que possamos retirar nossas dúvidas. Qualquer dúvida você pode vir no meu privado, que eu ficarei muito feliz em poder ajudar você. Pessoal, o teatro. Então vamos conhecer um pouco sobre a origem do teatro. Antes disso, pessoal, peço que vocês assistam ao vídeo que tem aqui nesse link, para a gente conhecer um pouco sobre a origem dele, porque nesse vídeo retrata muito bem como é que ele vai surgir, quais aspectos ele vai abranger e de que forma ele irá influenciar todas as sociedades. Como a gente sabe, né, o assunto de hoje vai ser tratado sobre o teatro, só que aí ele vai ser tratado na perspectiva de várias culturas. Então vamos lá, né, para a origem do teatro. Pessoal, a gente não sabe exatamente uma data e como surgiu o teatro. Então como é que a gente pode saber como é que ele vai surgir? Como é que a gente sabe que ele vai acontecer? Principalmente por conta que a gente vai analisar, a gente vai olhar as primeiras pinturas, que foram os primeiros meios de comunicação, os primeiros meios de ser expressados seres humanos. Essas pinturas, pessoal, elas faziam a representação do que os seres humanos produziam, seja uma caçada, seja que fosse uma pesca, sendo que esses desenhos, essas representações, serviam como uma forma de comunicação. Por que como uma forma de comunicação? Será que nessa época a escrita já existia? Não. Eles não tinham conhecimento ainda da escrita, então a maneira que eles tinham de se comunicar com outros povos, de falar se aquele local era propício ou então se era bom para caçar, era através dos desenhos, também conhecido como arte rupestre. Então nesse período aí, era a maneira que eles se encontravam, ou então que eles achavam, de narrar as suas aventuras, de narrar como é que aconteciam os seus grandes feitos para a humanidade. Nessas culturas primitivas, o que é que vai acontecer? Essas representações elas vão ser feitas ou por meio de desenho, elas vão ser retratadas por meio de desenho nas paredes, retratando danças, certo? Por que a dança? Porque esses povos primitivos acreditavam que no momento que eles estivessem dançando, eles poderiam adquirir, ou então eles poderiam ter um conhecimento, ou então poderes sobrenaturais, certo? Qual era a intenção de ter esses poderes sobrenaturais? Simplesmente eles queriam controlar os fatos e as coisas que poderiam acontecer e poderiam vir para a sua sobrevivência. Que coisas seriam essas? Qual era a intenção de adquirir esses poderes? Simplesmente para fazer, ou então para ter a fertilidade da terra no momento que eles fossem plantar, no momento de fazer a caça, certo? E também até mesmo para a guerra. Então eles tentavam invocar esses poderes para que eles pudessem sair, digamos que vitoriosos, para que eles pudessem alcançar o que eles necessitavam. Essas mesmas danças, pessoal, eram feitas para exorcitar ou então para retirar os maus espíritos, porque era assim que eles atribuíam essas atividades para muitas tribos que eram distribuídas pelo mundo. A arte de representar. O teatro, pessoal, ele vai vir dividido principalmente nas grandes culturas, tanto do Ocidente como do Oriente, através das crenças. Nessas crenças vai vir simplesmente porque eles vão tentar representar algo que eles tinham como sagrado, principalmente na religião, porque era através dos templos que eles tentavam, ou então que eles impunham a arte, certo? Então o que é que vai acontecer? Algumas dessas civilizações antigas, elas vão se destacar. Aí eu vou citar aqui o nome de pelo menos 4. Na Índia, no Egito, principalmente na Grécia e na China,
Essas daí são algumas civilizações antigas, da qual a arte, que era a arte de representar o que poderia se acontecer, ou então o que poderia vir a vir, ela vai dar um maior destaque. Foi também foi a forma em que o homem descobriu para manifestar seus sentimentos, que fossem esses sentimentos de amor, de dor e de ódio. Aí nós temos duas imagens que a gente podemos analisar. Aí tem uma perguntazinha bem simples, né? Afinal, o que é o teatro? Se a gente for pegar a palavra teatro, se a gente for pegar a origem dela, ela vem do grego, que significa teatro. O que é o teatro? É uma arte, pessoal, onde ela é representada por um ator ou por mais de um ator, certo? Onde eles vão fazer simplesmente interpretações de histórias. Essas interpretações, ou então essa criação de histórias, elas vão ser criadas e baseadas em situações sociais. Ou não, né? Sendo que elas podem ser encenadas para um público em um determinado espaço. Aí, se a gente for analisarmos, qual é o sentido? Qual é o objetivo que o teatro tem? Simplesmente, pessoal, de despertar os sentimentos. Ou ainda as reflexões que as pessoas assistem. Por que isso? Ora, quando nós nos sentamos em frente da nossa televisão, seja para assistir um filme, uma novela ou algo do tipo, sempre a gente vai estar querendo saciar, ou então sempre a gente vai estar de frente das nossas emoções. Por que isso? Porque as pessoas que fazem essa arte, as pessoas que participam desse movimento, a intenção deles é de levar o seu público simplesmente para uma outra realidade, tentar conhecer algo que eles vão querer expressar. Aí a origem do teatro no Ocidente. Pessoal, o teatro ocidental, o qual que a gente conhece hoje, nos dias atuais, ele vai ter a sua origem um pouquinho bem antes, viu? Bem antiga, porque ela vai surgir no século 6 a.C., na época também que fazia parte a Grécia, certo? Lá no continente europeu. Principalmente na Grécia, porque essas pessoas vão estar preocupadas com o que acontecia no período. Por que com o que acontecia no período? Porque eles tentavam encenar o que estava acontecendo no momento. Aí o que é que poderia ser encenado na Grécia Antiga? Poderiam ser encenados ou então comemorados na época da primavera para comemorar a colheita da uva e também homenagear o deus do vinho, também conhecido como deus do teatro e da fertilidade. Todas essas homenagens aí, pessoal, eram atribuídas a um deus chamado Dionísio, certo? Essas festas duravam dias e eram consideradas como rituais sagrados, certo? Misturados com procissões. Por que eles foram feitos em homenagem a Dionísio? Simplesmente por conta de uma simbologia. Que simbologia é essa? Porque essa simbologia, pessoal, ela era tratada de duas maneiras. Elas sempre vinham significando, ou então retratando a tragédia e a comédia. Então, o que era essa tragédia e essa comédia? Se a gente for olharmos aqui, ó, na nossa imagem, a gente tem aqui, ó, duas caras, dois rostos, um representando a tragédia e o outro representando a comédia, porque enquanto uma ri, a outra vai chorar, certo? O que é que acontecia no início do teatro, no século 6? As pessoas elas usavam máscaras. Por que máscara? Para que os atores pudessem realizar a representação do sentimento que estava acontecendo naquela hora, seja eles de uma forma dramática ou alegre, seja eles de uma forma independente, certo, da classe social do sexo. Então simplesmente eles iriam transformar a fisionomia, o rosto humano, em um elemento onde eles pudessem representar aquilo que eles queriam. Aí, por que surgiu o teatro no Ocidente e qual o seu papel? Pessoal, simplesmente o teatro ele vai surgir como uma forma de registrar as histórias já conhecidas pela civilização grega.
O que é que eles vão representar? Eles vão tentar representar os deuses, as suas guerras, as suas maldições familiares e também, principalmente, a sua mitologia. A civilização grega, ela vai ser uma das mais importantes no mundo antigo, porque simplesmente ela vai querer dar origem, ela vai querer entender o surgimento da arte que vai ser o teatro. Então, pessoal, ele vai tentar também conhecer um pouco dessa história desse povo. Qual é a importância da arte, do teatro para a sociedade? Simplesmente, pessoal, porque o teatro ele tem a arte de narrar, seja através de textos literários, seja através de uma ensinação. Tudo isso daí, pessoal, eles vão tentar retratar na história dos costumes do povo, certo? Então a cultura, ela vai simplesmente ser relatada através do teatro. O que é que vai acontecer nessa sociedade? Que tipo de coisas podemos utilizar, certo? Então entender um pouco da história do teatro, ela é bastante interessante, porque nós começamos a conhecer a arte das manifestações. Aí a gente vai conhecer um pouco aqui sobre o primeiro ator. Quem foi o primeiro ator? Segundo alguns dados, então segundo alguns relatos históricos, o primeiro ator ele tinha o nome de Tepsi. Ele estava participando de um ritual sagrado, que era um momento de louvar o deus Dionísio, certo? Também conhecido como deus do vinho. Aí ele quis se vestir, né, usando uma máscara humana, ou colocados, ou então tendo cachos de uvas por volta dessa máscara, e vai subir um pequeno palco em praça pública, né? E vai dizer, ó, eu sou Dionísio. Então esse ato dele ter pegado uma máscara, digamos, de ter enfeitado seu rosto, esse ato aí, meu povo, ele vai provocar de certa forma um espanto na sociedade. Por que um espanto? Porque antes as pessoas simplesmente iam para esses rituais, para essas chuvas, para louvar Deus, mas nunca para imitá-los, certo? Então o que é que vai acontecer? Quando ele faz isso daí e ele percebe que as pessoas gostam do que viram, ele vai simplesmente tentar popularizar. O que é tentar popularizar? Ele vai pegar uma carroça da qual ele é proprietário, da qual ele é dono, e vai simplesmente sair por toda a Grécia, certo? Aí essa carroça vai ficar conhecida como carro de Tebes. Além de transporte, ela também tinha a função de palco para suas representações. Então o teatro ele vai se popularizar através disso. Desde já eu agradeço por esse momento que vocês disponibilizaram aqui e espero ter concluído e contribuído um pouco para a aprendizagem de vocês. No grupo da escola eu irei deixar um roteiro de estudos onde vocês possam fazer atividades, certo? E também irei disponibilizar esse material no grupo. Uma boa tarde a todos.